Agora, por onde começar? Pode passar, Maria Júlia, depois de avaliar. Olha aí, é uma página daquele livro que nós falamos, tá? Por que que eu gosto dessa página desse livro? Porque ele elenca por onde você pode começar. E ele não fala assim para você, começa só pelo contato visual, começa só pela coordenação motora. Não, ele vai mostrando, essas estrelinhas mostram o nível de dificuldade. Tá? Você pode ver aí o que que é mais fácil e o que que é mais difícil. E aí você pega o que é mais fácil aqui da habilidade de imitação, joga no seu programa. O que que é mais fácil aqui da linguagem receptiva, joga no seu programa. Você vai mesclando. E quando o seu adolescente ou a sua criança já dominou isso aí, você passa para o próximo. Mas você pode ver que ele tem uma hierarquia para não falhar. Olha lá, instrução de um passo, instrução de dois passos. Não é instrução de dois passos antes da de um passo, tá? Então tem toda uma hierarquia para você seguir. Isso aí é muito importante. Flaviana, mas isso aí só é para criança? Não. Gente, tem adultos que não têm habilidades básicas ainda. Tem jovens e adolescentes que não têm. E tudo falha por quê? Porque não foi desenvolvido. Pode começar? Deve. Tá? Porque a habilidade básica é tudo. Depois vocês vão ter acesso ao livro e vai ficar bem fácil para vocês verem, então não vou entrar em cada um desses. Mas cada um desses ainda tem uma lista nesse livro de sugestões. Por exemplo, instrução de um passo, ela vem com mais de, acho que são mais de 15 exemplos. Imitação, vem com mais de 15 exemplos de cada uma das imitações, tá? Aí fica a dica, por exemplo, imitação. Ai, Flaviana, mas ele não quer imitar. Quando eu vou, faz igual, faz igual. Mas então, o que que eu faço? Vai para frente do espelho, pega uma música. É na hora da brincadeira. Por exemplo, a imitação com objetos é o mais fácil, porque você pega, meu paciente gostou do óculos. Eu pego o óculos, um para mim, um para ele e coloco. Olha, faz igual. Tu? Aí ele faz. Por quê? Porque eu tô brincando com algo que ele quer. Faz igual, brincando. Agora, se eu virar para ele e falar, filho, pega o óculos, ó, faz igual. Não vai, gente. Tem que ser na brincadeira, na diversão e na motivação, tá? Pode passar? Olha o esqueminha que eu falei para vocês. É muito interessante porque ó, é um mapa, pessoal. Ele vai te mostrando, ele vai colocando, vai seguindo o que você pode juntar das habilidades para você trabalhar no seu programa em casa, tá? Olha lá, ó, sentar, aí pula pro próximo, você segue direitinho aí essas cores e esses gráficos lá em cima. No rodapé eu não coloquei aqui, eu coloquei só a título mesmo de informação, né? Mas pode seguir. Porque isso aí, você elenca todas as habilidades básicas e dá super certo. Pode passar. Aí agora eu vou ensinar como, tá? Eu sei que já tem muitas mães, muitos professores que sabem já fazer, mas mesmo assim nós vamos tentar passar mais alguma coisa. Quando o outro fala, parece que desperta, né? Uma luzinha na nossa cabeça, uma vontade de recomeçar. Eu coloquei a estrelinha verde no sentar, porque a habilidade de sentar não é uma habilidade difícil, tá? Lá no manual mesmo é uma das habilidades fáceis de ser ensinada. Primeira coisa, você tem que usar o reforçador forte. Aquilo, por exemplo, a minha criança gosta de massinha. Ele não pode ter brincado de massinha durante o dia, né? Tem que ser naquele momento. E aí eu vou levar para a mesa. Ah, você quer massinha? Olha que legal. Vamos para a mesa? Senta. E aí você coloca a criança para sentar. Quando ela vai levantar, não, agora ainda você quer a massinha, não quer? Então vamos continuar na mesa. Pessoal, e eles ficam, tá? Enquanto tiver o foco deles, eles ficam. Mas nós começamos também com a demanda pequena, 5 minutos, 5 segundos às vezes, 10 segundos, e você vai aumentando. Quando você percebe, isso eu estou falando de prática de consultório, você vira para a criança, abre a porta, ele já sabe que quando ele entra no consultório, quando ele sentar, ele vai fazer uma atividade legal. Ele vai direto para a mesa. Quando você vai para a sala de aula, a mesma coisa. Eles já entram direto e sentam, porque sabe que tem alguma coisa. Mas, quando você deixa de fazer esse trabalho que você acha já dominou, pode cair no esquecimento. E a criança regride. Ela perde aquela habilidade em alguns ambientes. Às vezes você treinou em casa, a escola não sabe fazer isso, mata o seu trabalho. Aí, ué, mas como que ela senta em casa e não senta na escola? Faltou, né?
Então, sempre levando aquilo que a criança gosta. Na escola, professores, eu acho que tem professores aqui, às vezes você pega uma criança autista e você não sabe que ela ainda não senta e você vai direto para a mesa. Faz primeiro, faz primeiro no chão. Faz primeiro no chão, ela gosta e você leva, faz aquele translado daquele objeto para a mesa. É assim que você consegue, porque muitas crianças têm essa resistência de sentar. A mesma coisa na hora do almoço, né? A criança não quer sentar, leva aquilo que ela não teve acesso durante todo o dia para a mesa, tá? É o meu áudio que está desligado? Não, seu áudio está ligado. Ah, tá. É, você leva para a mesa aquilo que ela gosta. Por exemplo, é o carrinho. Ela pode sim ficar ali com você com o carrinho, aí você Perfeito. pega. Agora, pega a colher, vamos. Muito bem. Dá o carrinho para a criança passar ali na mesa. Ah, Flaviana, mas ela vai entrar em crise, ela vai chorar. No início, tá? Você vai aumentando aos pouquinhos. E eles começam a entender. Tudo é a persistência. Pode passar? Olha lá, aí tem uma página do livro, né, onde a mãe faz com o controle da televisão. Né? Então a criança levanta, ela desliga a televisão. Ele senta, ela liga. O que que ele está entendendo? Que ele precisa sentar para assistir. Ah, mas como assim, gente? Como que você vai fazer a criança ficar sentada? Sim, gente, a gente precisa. Né? Não é robotizar a criança, mas na sociedade ele vai precisar sentar para um monte de coisa. Nós não podemos levar nada ao pé da letra, tá? E você está ensinando comportamentos para sua criança para ele ser aceito. O que que nós queremos? Que eles sejam aceitos, sim, no mundo. Aí vem com aquela história, não, não tem como mudar. Pessoal, a gente tem que ser realista, né? Nós temos que ser realista. Para mudar a sociedade, a gente também tem que mudar dentro de casa. Pode passar? O esperar. Eu gosto muito dessas mãozinhas de contar, tá? Um, dois, três. Eu faço muito no consultório. Então, por exemplo, os meus pacientes esperam na recepção. Eles nunca esperam por um tempo longo. Como eu atendo só crianças autistas, eu já sei que o limiar é pequeno. Mas eu provoco a espera pelo menos um pouquinho, tá? É de propósito. Então, eu já estou lá dentro, eu escutei, aí eu deixo um pouquinho. Aí eu deixo a mãe conduzir. Daqui a pouco eu saio, fecho a porta e vou. A criança quer entrar e falo: não, senta, espera. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora nós vamos entrar. Vamos! E faço aquela festa. Aí, aos pouquinhos, a criança vai tolerando, ela já sabe, ela me espera, ela senta. Eu vou aumentando isso aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou deixando o tempo mais lento para aumentar esse tempo de espera dela. Isso você pode fazer. A criança quer sair na hora de abrir a porta. A criança vai quer abrir. Não, espera, espera. Vamos contar com a mamãe, com o papai. Aí vai. Cinco, seis. Tá esperando? Aí você abre. O jogar bola, gente. Segura a bola e vai, ó. Vou Verdade. chutar. Atenção, espera, calma. E a criança já fica agitada. Calma, espere. Gol! Você tá ensinando com coisas de comer, né? Ela quer comer. Ela dá o sinal que quer mais, você fala, não, calma, ó, lá vai, espera, brincando, você ensina a esperar. E aí entra naqueles casos que nós falamos lá no início, quando a espera é longa. Quando a espera é longa, você tem que usar de outros artifícios, levar pessoas para te ajudar, levar coisas na bolsa para trocar com criança, né? Então, leva brinquedos sensoriais se ele gosta, leva o pianinho que ele gosta, leva o carrinho que ele gosta e dá para ele brincar. Faz passeios, que é assim que a gente faz, tá bom? É uma habilidade de nível médio de dificuldade. O esperar é mais difícil que o sentar. Pode passar? Como é que eu avalio esse contato visual? Tem gente que fala assim, ele já olha. Pronto. E isso, pessoal, até profissionais, às vezes fala assim, não, o menino já olha. Não, olha aí, nós temos um programa. Olhar um segundo, olhar por 3 segundos, por 5 segundos, olhar quando você chama e a criança está brincando, olhar distância, olhar em outro ambiente, por exemplo. Não tem uma porta aqui, eu grito, João! O João tá lá do outro lado e o João olha para mim. Olhar quando tem mais de uma pessoa no ambiente. Lá naquele livro vai te mostrando esses passos. A sua criança ou seu adolescente, ele tem que seguir isso aí.
tá? Então, aí você vai saber que você está aplicando um programa de qualidade. Pode passar? Aí, ó, eu coloquei outra página, né? Olha lá a mãe contando segundos, brincando com o João. Eu gosto muito de usar, pessoal, o chamar, mas eu falo assim para os pais: não é ficar chamando o menino toda hora sem ter um reforçador, que aí ele vai pensar assim: poxa, para que que eu olho? Ele não vai olhar para você. Aí eu gosto de falar primeiro assim: ó, o que que seu filho gosta de comer? Ah, ele gosta de pipoca. Ótimo. Então, uma vez no dia você vai pegar a pipoca e vai falar: João, olha. Aí você dá a pipoca. O João vai começar a entender que quando ele olha para você, que você chama, é porque tem algo legal. Você não chama o João por chamar. E os pais, principalmente no início do diagnóstico, têm a mania de ficar testando. Esse testar só reforça o não olhar, tá? Então, ou então você coloca artefatos no seu rosto e chama a criança, ou chama e dá algo, um brinquedo que ela gosta. É assim que a gente faz esse treino de olhar quando chamado. Pode passar. Ah, e aí entra o rastreio visual, que eu gosto muito. O rastreio é seguir o que você mostra, né? Eu gosto muito daquelas lanterninhas de bichinho que você coloca e a criança segue o olhar. Você pode pegar adesivos com figuras de hiperfocos dela e espalhar pela casa. Aí você fala, olha, Peppa! E aponta. Ela vai olhar porque você falou Peppa e ela gosta de Peppa, tá? O autista, ele tem muita dificuldade, tem um monte de brinquedo aqui. Você fala, pega a bola. Ele olha, olha e não acha a bola. Gente, isso é rastreio, é treino. Então você pega aquele objeto que ele gosta, que ele tá privado, coloca junto e faz esse treino com sua criança, seu adolescente, dele achar, coloca com poucos estímulos e pede para ele achar. O consultório, por exemplo, tem gente que fala assim: "Ah, consultório de autista tem que ser com pouco estímulo". Eu discordo. Eu falo que se cada autista é de um jeito, para cada sessão meu consultório tem que estar de uma forma. Para alguns pacientes, eu coloco pouquíssimos estímulos. Para outros, eu coloco muitos justamente para isso, porque eu já estou nessa parte desse treino de rastreio, de achar o objeto, dele conseguir ficar comigo mesmo com a sala cheia. No mundo não vai ser assim? Aí não adianta a gente também modificar tudo, né? Tirar tudo, não é só no início que eu diminuo, depois eu vou aumentando aos poucos. É uma habilidade treinada. Pode passar. As brincadeiras sensório-sociais, eu sempre falo, com os grandes não, pelo amor de Deus, não damos mais conta, viu, Larissa? Não dá. Nós não temos mais força, né, para jogar para cima, para rodar, para fazer nada. Mas assim, com os pequenos, gente, aproveitem essa fase. Aproveitem para colocar, para desenvolver. São brincadeiras que dão prazer, que você consegue que a criança olhe para você. Você tá ali, ó, serra, serra, serrado. No ápice da brincadeira, você para. A criança olha para você como se fosse assim, faz mais. Manuela, você quer falar? Só voltando um tiquinho, só para tirar uma dúvida. Bom dia a todos. Só tirar uma dúvida. Na questão do estímulo, quando a criança autista, a gente funciona também se a gente fazer junto, fica até mais fácil, ou não, ou cria uma dependência. Por exemplo, achar a bola ali, colocar dois pontos, eu vou achar uma bola ou achar a mesma bola junto com ela. Esse tipo de Você tem estímulo que, também. de início, você vai ajudar, tá? Você vai dar um suporte. Então, por exemplo, se é uma criança que tem muita dificuldade, você vai colocar a bola ali e fala só pega a bola, provavelmente ela não vai. Então, você pode ajudar sim, você deve ajudar, tá? Então, você vai dar o suporte, às vezes você até ajuda. Ó, tá? Direciona a mãozinha dela para pegar, tá? Não tem problema nenhum. E aos poucos você vai diminuindo. Por quê? Porque você vai repetir essa mesma atividade várias vezes. Ela vai começar a entender onde mais ou menos está a bola, tá? É fundamental que você ajude nesse início. Era isso que você queria saber? Sim, só isso que eu acreditava dessa forma. E uma dúvida, de repente, fazendo assim, eu podia estar atrasando, retardando Não, não, não. o A única coisa é que resultado, né? você não pode acostumar a dar o mesmo nível de suporte, né? Você vai retirando, você vai diminuindo. Então, primeiro você ajuda, depois você só pega no cotovelo, por exemplo, depois você só aponta, depois você só fala. Você vai ver que ele vai aprendendo e vai superando esse nível de suporte, tá? Ok, Então, obrigada.
Nada. Como eu ia falando, gente, essas brincadeiras sensórios-sociais, a criança, você deixa ela no ápice e aí você para e ela vai te buscar. Ela vai querer uma comunicação. Se ela fala, ela vai falar, faz mais. Poxa, ela tá comunicando com você, não é isso que a gente quer? Tá tendo contato visual. Se ela não fala, ela vai olhar para você, ela vai parar. Você pegou contato visual e aí você trabalha o que você quiser. Tá? Então, pular com a criança, jogar para cima. Isso são mais com os pais, né? Eu tô vendo o Caio César ali, eles são mais fortes, porque eu mesmo morro de medo de jogar menino para cima, de rodar, faço nada disso. Eu fico com o serra-serrador, eu fico com as brincadeiras mais simples, tá? Mas são assim bem fortes. Coloque na sua rotina um momento de atividades sensoriais todos os dias e você vai ver a diferença. Bom Pode falar. dia, Bom dia. é o Caio. Que, Tudo é, bem, Caio? como eu estou falando aí sobre a questão da criança, de jogar ela para cima, essas questões tudo aí, é, eu, quando eu trabalhava, eu já trabalhei na educação infantil, com criança autista, eu fazia muito esse trabalho aí com eles. Sensório social. Isso, fazia bastante para eles, o desenvolvimento deles, né? Os É. pequenos, tipo infantil 3, infantil 2, Aham. esses assim, para eles já entender, né? Já, E a e forma que você ganha, né? Porque a brincadeira sensório-social, ela chama a atenção da criança, então você se conecta mesmo, né? Isso a gente tem exceção, viu, pessoal? Tem crianças que não suportam ser levantadas, serem rodadas, elas têm aversão. Então, tudo é conhecendo. Por isso que eu falo sempre, você tem que a gente conhecer tem que sua estimular isso criança. aí, eu vejo assim, porque as crianças, principalmente as autistas, elas têm dificuldade de interagir com os outros. Eu vejo isso. Aham, Tem muitas que ficam lá, no jeito, no canto dela. Aí eu trabalhando com uma criança específica, autista, eu ensinei ela e eu vi ela reproduzindo, eu até filmei a criança reproduzindo depois disso. Ela pegou os brinquedos lá brincando, sozinha lá brincando, pegou os brinquedos e botou em fileirinha, todos, né? Aí eu vi isso aí, eu vi assim, ó, ela aprendeu isso. Já é um aham. avanço. É isso mesmo, e as brincadeiras são realmente. Eu digo o seguinte: o brincar é a forma que nós temos de acessar esse mundo, tá? Mesmo com os grandes, tem um brincar diferente e dá pra gente acessar. Karine, você quer falar? Oi, bom dia. Minha dúvida é o seguinte, tu tá falando das brincadeiras Acessórios sociosensoriais, né? sociais. Meus meninos eles já têm 8 anos, mas eles gostam muito dessas brincadeiras, né? Mas será que eles não estão grandes demais para esse tipo de brincadeira? Meu medo é infantilizar demais eles. Será que não vai infantilizar eles? De forma alguma. Pensa o seguinte comigo: se a sua criança gosta desse tipo de brincadeira, é porque exatamente ele está nessa fase. Ele tem atrasos, tá? Então você tem que pensar o seguinte: você tem que bolar o planejamento e ver o que eu quero com brincadeiras sensórios sociais. Se ele tiver um atraso na comunicação, faça, porque você vai conseguir. Se ele tem um atraso na socialização, faça, independente da idade dele, porque você vai conseguir que ele socialize melhor, tá? É uma forma de você entrar no mundo dele. Não tem essa de estar atrasando pelo tipo de brincadeira. Ele está mostrando para você, na verdade, a fase que ele está. E você usa para você poder avançar em outras fases. Se ele tem um atraso na comunicação, você trabalha com essas brincadeiras sensórios sociais, você vai estar avançando. Daqui a pouco você vai ver que ele vai mudar, tá? Não precisa ter esse medo, Karine. Ai, muito obrigada. Eles têm 8 anos e o nível deles é 3. Eles são bem graves, assim. Aham. Aqui estão me pedindo uma sugestão de brincadeira sensório-social para trabalhar a comunicação verbal, né? É quando você casa a Oi. brincadeira. Por exemplo, você está brincando de serra, serra, serrador com a criança, aí você pega, na hora que para, você fala para a criança emitir o som. Ela, você pega e volta para o serra-serrador. Ou você pega a bola, você está fazendo serra-serrador, parou, pegou a bola, deu, joga, joga. Quando a criança jogou, gol! Aí ela pega e você volta para a brincadeira. Você casa a brincadeira junto com as brincadeiras sensórios sociais, tá? E também a parte fonoarticulatória para a parte verbal. Joga dentro daquela brincadeira sensório-social. Você põe onomatopeias, por exemplo, e yupi! E joga o menino para cima. E aí ela completa para você, ou faz o gesto. Comunicação, tá? É assim que a gente faz. Pode passar? Oi, eu tenho uma dúvida. Aham. Como fazer esse tipo de brincadeira aí que você está falando com uma criança
que autista que também tem TOD. Porque eu tive uma criança que tem esse quadro aí de TOD, ela é bem difícil. Aham. Ela dificilmente ela interage assim, brincando assim com a gente. Uhum. Tá? O Ela é muito seguinte, agressiva. Caio, é muito difícil eu te falar porque eu não conheço a criança, né? Porque primeiro vocês vão ter que intervir no comportamento dela, tá? O TOD você tem que trabalhar a parte comportamental de uma forma muito intensa, né? Tenta conversar com os terapeutas, com os pais e descubra, tem alguma coisa aí que ela vai gostar, né? Tem alguma brincadeira, começa por aquela que ela mais goste, tá? E aos poucos, fez uma brincadeirinha rápida, elogiou, porque até a criança com TOD, pessoal, eles gostam de elogio. Só que a gente tem que saber a forma de chegar a eles, tá? Mas tem que conhecer muito. É difícil eu te explicar o que fazer, porque eu não conheço a criança. Mas conversa com as pessoas que já atendem, já conheçam ela, tá? Sim, entendi. Tá bom? É Ok, porque é muito obrigado. geral. Intervenção na imitação, né? O imitar, gente. O imitar, ele é importante. Olha só quais são os tipos de imitação. Imitar motor grosso, ações com objeto, motor fino. Fonoarticulatório é um dos mais difíceis que tem, tá? Que é a criança imitar o movimento da boca. Então, você tem que começar com com musiquinhas mesmo, né? Mão na cabeça, mão na cintura, um pé pra frente. É brincando com aquilo que ela gosta. Imitar a lagartixa, para depois você passar, por exemplo, para os fonoarticulatórios. A, I, R, que são mais difíceis. Ou sequência de movimentos. Eu não vou pedir para ela bater na cabeça, pôr mão na cintura, se ela só bate na cabeça, ou se ela tem essa dificuldade. A imitação nem sempre é fácil de colocar no dia a dia, então você tem que criar uma situação muito lúdica. Tá lá no banho, pega um baldinho, faz igual e derrama, ou põe na cabeça, faz igual, puf, caiu, né? Porque se você tirar, não, agora nós vamos imitar, faz igual, a criança não vai. O espelho é bem legal, brincar de estátua é bem legal. Tem várias brincadeiras que dá pra gente fazer essas imitações. Depois tem uma lista que eu vou deixar para vocês. Pode passar? Intervenção na linguagem receptiva, né? Então, olha lá, nós começamos com instruções de um passo. Sempre lembrar que aquilo que ele já sabe fazer, não é que você vai tirar, mas você tem que acrescentar outros. Quando ele já, tudo que você pede, abre a janela, pega o sapato, pega a roupa, abre a torneira, ele já faz, você passa para os dois passos, né? Então, abre a janela e pega a roupa. Identificar as partes do corpo humano. Quem é? A criança aponta. Cadê o vovô? Você pega fotos, álbuns. Cadê a mamãe? Cadê o João? Identificar objetos. Onde está a mesa? Mostra para mim o cachorro, né? Figuras. É o apontar. É o mostrar que ele já está entendendo o que você está querendo saber. Essa é a linguagem receptiva, tá? Pode ser tanto você falar ou você pedir para ela mostrar. A criança que fala vai usar a linguagem verbal, a criança que não fala vai usar outras formas. Pode passar? Linguagem expressiva, né? Eu falei da receptiva, eu confundi, né? Fiz uma salada para vocês. A expressiva, eu mostro o que ela quer. Então, eu vou apontar, tá? A receptiva é eu entender. Agora sim, ó. Sons com função comunicativa, imitar sons, pedidos vocais. Os pais têm mania de pegar e deixar tudo acessível à criança. Não, você não tem, você tem que dificultar a vidinha dela, tá? Não procura independência agora se o seu filho tem problema na comunicação. Põe tudo no potinho, fecha o potinho e deixa ele te pedir. Dá para ele repetir. Ou ele aponta para você, ele vai ter uma forma de comunicar. Nomear familiares, nomear objetos, nomear figuras, imitar sons são os mais difíceis. O mais fácil na comunicação expressiva é os sons com função ou apontar o que deseja. Os outros só vêm depois. E às vezes a gente erra, começa lá querendo que a criança já peça, com pedidos vocais, sendo que a criança nem aponta ainda. Modela, coloque em um lugar distante dela e modela a mãozinha dela para ela apontar, faz a pergunta ou pede para ela mostrar, né? Modelando, apontando. Quando ela for usar a sua mão como ferramenta, modela o dedinho, tá? E ela vai começar a apontar tudo que ela quer para você. Pode passar?
E aí vem as habilidades acadêmicas, né? Essa coordenação olho-mão era tão interessante, a maioria você pega, e é um erro que acontece principalmente com os monitores na sala de aula. Por exemplo, tem um pontilhado ou alguma coisa para cobrir. Eles nem importam. Pega aqui a mãozinha da criança e vai, a criança está olhando para o outro lado. Gente, não pode. A criança ela tem que olhar para o movimento da mão dela. Por isso, por isso por isso que você tem que, quando você vai trabalhar com criança, antes de trabalhar com lápis, com caneta, faz com aqueles brinquedos que você tem a mobilidade de passar a tampinha, de passar o toquinho, né? Com pincel atômico, porque eles vão olhar mais. Coloca um bichinho naquele lápis, um bichinho do interesse dele, para que ele siga. Esse olhar à mão, rastrear, ele é muito importante. É o mesmo movimento do ler. O mesmo movimento do escrever. Então, por exemplo, a criança vai empilhar, coloca tudo do ladinho. Olha o meu olhar lendo, ó, o lado que começa, para ele fazer este movimento aqui. Isso vai ser muito importante, vai auxiliar na hora da alfabetização. Emparelhar objetos. Ai, Flaviana, mas colocar. Isso é muito fácil. Colocar vaquinha na frente de vaquinha, fruta na frente de fruta. Mas é uma habilidade acadêmica importantíssima. Concentração, atenção, fora o conteúdo que você pode usar ali, tá? Emparelhar objetos, você pode mudar. Pega a maçã, emparelha com a sombra da maçã. Pega a maçã de verdade e coloca com a maçã de plástico. Pega os personagens que ele gosta e coloca para ele emparelhar. Ele está sentando, ele está prestando atenção, ele está aprendendo habilidades acadêmicas que vão ser usadas na escola. Pode emparelhar nomes, fotos, figuras, letras, números, cores, muitas coisas, tá? Aí vem o uso do lápis. Às vezes a gente já quer que a criança comece usando lápis. Comece, antes de usar o lápis, ela precisa amassar muito, rasgar muito, empilhar muito, puxar muito, enroscar muito, porque a habilidade do lápis, de pinçar o lápis, ela é muito fina, né? Então, e antes disso, ainda tem a aversão, às vezes, a textura, o barulho que o lápis faz na ponta na folha de caderno. Então, vai para o pincel, vai para a areia, vai andar em cima antes de ir para o uso do lápis. Vai para o giz de cera, vai para outras coisas. E o uso da tesoura, eu sempre falo o seguinte: os pais falam assim, ai, mas ele vai cortar o cabelo. Tá. Se eu for pensar que o meu paciente vai comer massinha, comer tinta, cortar o cabelo, eu não vou usar nada. Sabe qual é a diferença? É você estar muito atento. É você estar ali realmente com a criança. Eu uso massinha com a criança que leva tudo na boca, mas eu só uso massinha com essa criança quando eu tô frente a frente com ela e não tem nada me chamando a atenção, porque um deslize meu, ela vai enfiar a massinha na boca. Então, eu tenho que ser mais rápida. Então, na sala de aula, eu só vou usar esse tipo de material se tiver alguém ali muito atento àquela criança. A mesma coisa em casa. Tem mãe que fala assim, eu não dou slime para brincar, porque suja tudo. Gente, o slime é uma coisa que você não dá para criança brincar sozinha. Só que ela tem que brincar com slime. Slime tem textura, tem temperatura, né? E dá para fazer tanta coisa. Então, você só vai brincar com slime se você estiver do lado. Porque senão o slime vai pro cabelo, o slime vai pro teto, o slime vai pra boca, né? Ó, botam tudo na boca, parecem bebês. Com certeza a sua criança tá com a fase oral, né, atrasada. Uma TO, uma terapeuta ocupacional, seria a profissional ideal para trabalhar isso. A gente tem algumas dicas, né? Usar mordedor, porque é uma busca oral. Temperaturas diferentes, com gelo, com coisas mais quentes, mais geladas. Mas quem pode dar realmente essas informações é uma TO, tá? Então, você não vai deixar de usar porque a criança tem essa mania de colocar na boca. Só que você tem que redobrar o seu cuidado, tá? E a tesoura, eu sempre falo o seguinte: a criança corta o cabelo. Não deixa a tesoura à toa, alheia. Você vai usar com você, com o adulto. E no lugar de você fazer para a criança cortar, usa uma adaptada. Vai na papelaria, hoje já tem tesouras adaptadas, né? Eu sempre falo o seguinte: não faça pela criança, ajude a fazer. Se você pode ajudar. Karine. Oi, bom dia. Falando em cortar cabelo, eu acho que essa questão só uma teórica realmente poderia me ajudar, mas se tu tiver alguma dica, porque assim, para cortar cabelo, cortar unha, fazer qualquer tipo de coisa, até escovar os dentes com meus filhos, é muito trabalho, eles dão muito trabalho, assim, eles não deixam. Tem alguma dica assim para ajudar? Sim, assim, o básico do básico, né?
é a constância. Mas você também tem que prestar atenção no que incomoda seus filhos, por exemplo, no corte de cabelo, né? É o barulho? É o cabelo que cai? É a água que você joga? Eu uso muito, Karine, a questão do brincar com coisas assim. Nós já pegamos boneca para cortar o cabelo. Cortar cabelo de brinquedos, tem aqueles de massinha para cortar o cabelo. A gente brinca de pegar o spray e jogar água, né? Outra coisa que a gente usa muito, por exemplo, vai para o salão. A gente combina com o barbeiro, né? Que a criança só vai entrar e ele vai mexer no cabelo hoje. No outro dia a gente vai de novo e ele vai pegar a tesoura e pegar um pedacinho. No terceiro dia vai fazer, entendeu? É uma atividade assim que você tem que achar um profissional muito cúmplice, né? Para fazer aos poucos, gradativo, e sempre que sair daquele local, dá alguma coisa que ele goste muito. Eu não estou falando de coisas mirabolantes, mas, por exemplo, ele adora ir pra pracinha. Sempre que a gente vai no cabeleireiro, que a gente corta, a gente vai pra pracinha. E repita. As mães às vezes falam assim, eu corto de 2 em 2 meses. Aí tá o problema. Diminua esse tempo. Nós fizemos uma estratégia assim com um paciente meu, onde a mãe foi toda a semana inteira. Não, semana inteira não. Toda semana. Ela foi essa semana um dia, na outra ela foi outro. Hoje a criança já corta o cabelo. Inclusive, vou até. O Cadu, do Instagram Caduzeira, ele é um cabeleireiro que corta cabelo de crianças autistas, síndrome de Down, porque ele tem um tratamento humanizado. Ele tem muitas dicas, ele vai até estar no nosso congresso, dando a palestra sobre isso, como cortar cabelo, como fazer essas atividades com essas crianças, tá? É bem interessante. E assim, eu também indico o Instagram da Amanda Vilela. Ela é um TO também, que ela dá orientações para vocês, maravilhosas para vocês mães, de fazerem com coisas básicas de dentro de casa. Mas a frequência, outra coisa são os recursos visuais, as histórias sociais, mostrar historinhas, vídeos de criança cortando cabelo, cortando unha. Hoje você só vai aqui, dá uma de brinquedo e faz ele fazer na sua também. É no muito lúdico e no muito visual, tá? E rotina. É o que eu posso te indicar como psicóloga, tá? Pode passar? Ah, que bom! O Cadu já deu a palestra para terapia de mães. Eu sou uma admiradora, acho o trabalho dele assim sensacional. Queria ter mais Cadus aqui na cidade. A gente fez uma live, uma super live com o Cadu no Terapia de Mães, foi muito bom. Nossa, é muito Inclusive, interessante. Fabiana, eu falei para ele que a gente vai arrumar uma vaga para ele lá na pós-graduação, para ele ser nosso aluno lá. Excelente, Larissa, muito Ele bom. ficou muito feliz. Nossa, porque assim, eu falo que não é só conhecimento, né? É também amor, né? é a essência, né? Você vê que ele faz aquele trabalho com a alma, né? Realmente ele consegue. Só quem realmente tem esse feeling para trabalhar com autismo é que consegue. Não é só teoria, né? E iniciar e finalizar, pessoal, é uma habilidade muito importante, né? Muitas vezes a gente pensa assim: o menino não faz tarefa, faz só os pedaços, tal. Olha por onde eu começo, pelos brinquedos, iniciar e finalizar. Tudo que eu vou fazer com a minha criança, nem que eu acelere. Tá vendo esse bebezinho com essas argolinhas? Às vezes você vai brincar com ele, ele quer colocar só um. Você já sabe que sua criança só coloca um, então coloca todos. Entrega só um para ele colocar. Ou então você acelera e ajuda, mas ele tem que ter noção que ele vai terminar. E você tem que falar, acabou. E aí tem que guardar. Isso vai ajudar muito na escola, tá? Que é a questão de ir até o fim. Mesmo que eu faça rápido, mesmo que eu faça tudo acelerado, eu termino. Né? Geralmente as crianças que não têm esse hábito, elas deixam tudo pela metade. Então, esse hábito começa no brincar, dentro de casa. Tudo que sua criança for fazer, finalize. Nem que você tenha que dar muita ajuda, muito suporte. Vai guardar os brinquedos, você guarda praticamente tudo. E ela guarda uma peça, mas valeu, ela guardou. Tá? A gente precisa trabalhar muito essa habilidade de iniciar e finalizar. Pode passar? Esse tem um livro, tá? Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que esse gráfico você monta e vai acompanhando, pintando a evolução da sua criança ou do seu adolescente. Você não fica perdido, tá? Você vai acompanhando passo a passo e vê onde você está errando, onde você tem que trabalhar mais. Pode passar?
é a continuação dele. Aí, ó, por meses, né? Então vai pegando tudo, até chegar na parte da leitura, que é uma habilidade que tá lá bem à frente, tá? O grosso de habilidades básicas é isso aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um segundo slide. Larissa, vamos dar uns 5 minutinhos só para tomar uma água? Pode ser? Pode. Uns Que aí 10 a Maria... minutinhos, né, eu acho. Isso, uns 10 minutinhos que a Maria Júlia vai trocar o slide também. E aí a gente volta, que o pessoal também cansa, né? Vai dar uma olhadinha em Vai casa, tomar um cafezinho, mas é para tomar um voltar todo cafezinho mundo e a aí, gente viu, volta em gente? 10 minutinhos.